Iniciando então o programa Ecologia em Ação, vamos apresentar nessa oportunidade, já que estamos aí no regime de quarentena na emissora, o programa nosso está sendo gravado fora dos estúdios da TV Cidade e vamos ver se conseguimos uma boa imagem, algo que possa ser útil e traga uma boa informação para vocês. Informação é sempre importante em áreas especializadas, especiais, onde o conhecimento muitas vezes não está disponível como a gente gostaria que estivesse. Mas eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha universidade, a Universidade Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse é o nome hoje. Até uns anos atrás, antes da transferência do Distrito Federal para Brasília, ela tinha outro nome. Ela se chamava Escola Nacional de Agronomia da Universidade Rural. Era assim na época que eu fiz o meu curso. Na época era uma universidade ampla, de conceito internacional, frequentada por alunos da América Latina, no idioma espanhol. 50% dos estudantes que eram inscritos nos cursos de agronomia eram de origem andina, mexicana, Uruguai, Argentina, nações que tinham convênio com o Ministério do Exterior, e assim o Brasil fazia sua parte, a sua colaboração na formação dos engenheiros agrônomos da América Latina. Tanto assim, isso é muito importante porque a gente acabou assimilando um novo idioma, não se falou muito bem, mas aprendemos todos com a convivência dos latino-americanos. O portunhol era um espanhol misturado com português, mas a gente acabava se entendendo. E foi muito bom isso aí, porque isso facilitou a vida de muitos engenheiros agrônomos lá da ENA, que tiveram relacionamento profissional nesses países latinos, onde o idioma é espanhol. Mas, voltando então à Universidade Rural, à Escola Nacional de Agronomia, eu gostaria de contar um pouco para vocês sobre esse monumento à cultura, à educação, à agricultura, à veterinária, à biologia e outros cursos que hoje estão sendo oferecidos lá no quilômetro 47, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que são mais de 40, e é uma área muito grande. O campus lá da Seropédica, que é o município onde se aloja a universidade tem uma área de 3.100 hectares. Gigantesca. Abriga 11 institutos, mais de 1.500 professores, 20 mil estudantes por ano, foi o que aconteceu no último ano. E oferecendo cursos pós-graduação, pós-graduação, algo extraordinário. Quem tiver o compromisso de formar-se numa profissão, a oportunidade é essa. Os professores são excelentes, pelo menos no meu tempo eram excelentes. Eu tinha professor, por exemplo, de química orgânica, ele era um professor que não dava aula por livros, ele dava aula pela prática profissional dele. Ele era um engenheiro agrônomo, aliás, era um engenheiro químico,
que trabalhava em Manguinhos, na refinaria de Manguinhos, perto ali da escola. Então ele vinha para dar aula para a gente. Naqueles anfiteatros enormes, para 120, 150 pessoas. Quando ele entrava, todo mundo ficava em pé, em silêncio, e ele iniciava a aula. Quando ele encerrava a aula, os alunos batiam palmas. Ele era ovacionado. Então é assim, o professor que sabe pela prática, pelo exercício profissional, é um excelente professor. Se ele tiver um pouco de didática, a sala, os alunos não matavam aula, os alunos ficavam em silêncio. Impressionante. E não era o único. Tinha outros professores, como professores de entomologia, professores que também não saíam dos laboratórios, eram pesquisadores de entomologia, então davam aquelas aulas dos insetos de uma maneira fantástica. Era uma atração aquelas aulas. A gente olhava no calendário, aula de entomologia. Meu Deus, todo mundo... Era o Guimarães, professor Guimarães. O apelido dele era o Guima. Ele dava aula de guarda-pó sem nada por baixo. Muito quente no Rio de Janeiro, o ano inteiro. Ele era assim, desprendido. Era um cara muito humilde, mas era um excelente professor. Muito brabo. Exigia mesmo que você aprendesse, porque ele queria que profissionais competentes para identificar os insetos que incomodavam as plantas. Então, aquele profissional que passava pelo Guimarães era um profissional qualificado. Ele ia para o microscópio, ele ia ver as partes de cada inseto. Ele ia ao campo com o professor, aulas de prática. Íamos identificar as pragas das plantas, os danos que essas pragas causavam às plantas e de que forma isso deveria ser controlado. Então, assim, eram as aulas de fitopatologia, do estudo das doenças, dos vírus, das bactérias, dos fungos. E também, já naquele tempo, se falava nos controles biológicos. Controles biológicos como fungos, Bovéria baciana, já naquele tempo se falava. E eram aulas assim, magistrais. A gente na época era garoto ainda, era muito moço. Eu era o mais novo da turma. Minha turma tinha 40, 43 colegas. Eu era o mais novo da turma. E a Universidade Rural foi para mim um sonho. Custo zero, o governo federal, com os impostos dos brasileiros, custeava os professores, a nossa comida, alojamento com apartamentos muito bons mesmo, e banheiros, higiene, qualidade dos materiais, armários, tudo feito de embuia, até feitos aqui por uma empresa de Joinville. Bruno Brandt, o sogro do engenheiro agrônomo Benjamin Ferreira Gomes. Então a gente, quando batia saudade de Joinville, olhava para as esquadrias, olhava para os armários, olhava para as camas e dizia: isto foi feito em Joinville, madeira da Mata Atlântica, embuia, canela preta, coisa impressionante de boa. E
a gente estudava muito. Como não tinha cidade perto, Seropédica era uma vila, não oferecia nenhum atrativo para os estudantes de lá, e como os estudantes em seus alojamentos tinham salas de estudo, tinham a parte das camas, 2 apartamentos, um em cada lado, e no centro tinha a sala de estudos, uma mesa grande de embuia, de canela preta, cadeiras fortes, pesadas, e lá a gente estudava até altas horas para passar de ano, para colar grau. E não tinha distração nenhuma. A nossa distração era dar passeios no campus, muitas árvores, muito mato, e todas as avenidas eram asfaltadas na época, poucos carros, não tinha o carro que tem hoje. E assim a gente conseguiu passar os 3 anos na Universidade Rural, se formando como engenheiro agrônomo. Eu saía de Joinville, ia para o Rio de Janeiro, num caminhão Mercedes, da drogaria catarinense. Naquele tempo, o seu Helmut Falgater, que era do jornal A Notícia, e eu escrevia para o jornal A Notícia já nesse tempo, eu conseguia uma carona com esse caminhão da drogaria, que me deixava na porta da universidade, na porta do P1, do prédio principal. Eram 2 dias de viagem. Você imagina, um caminhão Mercedes, modelo 57, 56, verde, um motorista muito simpático. E assim eu conseguia ir para a escola. Às vezes eu ia de ônibus, mas era uma barra pesada. Às vezes eu conseguia uma passagem com o avião da Varig e conseguia chegar no Rio de Janeiro, lá no Santos Dumont, onde de lá eu ia para a Central do Brasil, pegava um táxi e ia para a Central do Brasil. E na Central do Brasil eu pegava o trem de bairro e ia a Campo Grande. Em Campo Grande eu pegava um ônibus que chamava-se Ponte Coberta e mais 1 hora de viagem eu chegava lá no quilômetro 47, onde eu tinha que dar uma boa caminhada para chegar no alojamento. Mas eram as dificuldades, o sacrifício que a gente fazia para conseguir ter um diploma, uma profissão, mas uma profissão de verdade. Não era curso de mentirinha, era formação profissional mesmo. Eu dava valor à profissão. Eu sempre amei a minha profissão. Sempre. E nem todos da minha turma eram assim. Muitos passavam mais tempo no Rio de Janeiro, em Copacabana, e os pais, achando que os filhos estavam estudando, estavam fazendo festa. Fazendo festa. Mas vamos terminando por aí, neste primeiro bloco, e eu vou convidando-os para continuar esse papo no bloco seguinte. Aguarda aí que eu já volto. Continuando neste segundo bloco do Ecologia em Ação, hoje o tema é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que se chamava ENA, Escola Nacional de Agronomia, mas vou continuar contando o meu tempo de universidade e o que a gente fazia para que tudo desse certo. Eu lembro que os estudantes da Rural eram muito requisitados pelos moradores do Rio de Janeiro. Nós fazíamos festas, bailes
fantásticos, com orquestras da época, que, inclusive tinha algumas que tocaram em Joinville, Cassino de Sevilha. Essas eram as orquestras que tocavam nos salões gigantescos da Universidade Rural. Então a universidade era conhecida pelos seus bailes, pela qualidade do ensino. Os pais, muitos pais, tinham um sonho que os filhos estudassem agronomia nesta escola. E numa ocasião eu fui convidado por um casal que morava em Copacabana para que eu fosse almoçar com eles. Eles me localizaram com o nome alemão, eles eram uma família germânica, então eles me localizaram lá e me convidaram para um almoço. Aí eu fui nesse almoço lá na Copacabana, num apartamento de frente para o mar, 6º, 7º, 8º andar, não sei como, um vento fortíssimo, o calor, mas aquela sala enorme, a mesa posta, e o rapaz que deveria receber a minha informação, que ia ser encorajado por mim, chamava-se Axel. E agora, recentemente, olhando minhas anotações na internet, buscando os nomes dos meus antigos colegas de universidade, me deparei com o nome do Axel. E a surpresa minha é que o Axel é um dos famosos, na lista dos ex-alunos famosos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é hoje nada mais, nada menos que prefeito da cidade de Niterói, engenheiro agrônomo. Então vocês vejam como a minha influência foi importante para esse cidadão que enveredou além da profissão, ele enveredou politicamente com grande sucesso. Mas a universidade, assim, ela me proporcionou um conhecimento profundo. Eu nunca tive medo, receio ou frio na barriga, como se diz na gíria, para enfrentar um cliente que vinha com propostas, com uma solicitação de serviço que eu não soubesse fazer. Eu nunca mandei nenhum cliente embora, nunca. Sempre os atendi corretamente. Isso é importante, que hoje em dia eu não sei como é que estão as faculdades, tenho ouvido falar que não tem mais esta qualidade. Os estudantes, se não tiverem firmeza de caráter, não se formam, são passados de ano. E há uma tristeza, porque a sociedade vai sofrer com esse tipo de profissional que alguns, ou talvez até muitos, basta ler o que eles escrevem para ver a dificuldade que eles têm com o idioma português. Então vocês imaginem profissionalmente como esses engenheiros agrônomos se relacionam com seus clientes. Mas, pelo título, como agrônomo, tendo sido formado pela ENA, isso deu uma notoriedade. Tanto assim que fui convidado, depois de formado, depois de muitos anos, fui convidado para a Universidade Holandesa de Wageningen a ser aqui no Brasil um coordenador de estagiários. A minha empresa fez um convênio com a universidade e a universidade me mandava por ano 2, 3, 4 engenheiros agrônomos, estagiários, para Joinville, onde eu montava um plano de trabalho com eles. Eu colocava eles nas Fundação 25 de Julho,
onde eles se relacionavam com os engenheiros agrônomos, que lá estavam, com os veterinários. Eles eram, assim, monitorados e auxiliados por esses profissionais que mostravam o caminho das pedras, os encorajavam a enfrentar futuramente a profissão, no emprego, ou como consultores, ou como empresários. Então isso era, assim, importante. E eu exigia. E no Brasil, o estagiário ganha pago do cara que dá a informação. Isso na Europa não existe. O estagiário paga para fazer estágio. Paga. Muitos não pagam, mas grande maioria que quer estágio especial, muito concorridos, eles não recebem nada. Não recebem nada. Muitos até têm despesas altas para conseguir cumprir com a programação desses estágios, desses pontos tão importantes profissionalmente. Então eu formei diversos holandeses que vieram devagarinho e os relatórios que nós fizemos para a universidade foram relatórios assim bastante animadores. Muitos se deram bem. Um dos meus estagiários acabou sendo adido cultural de embaixada da Holanda, no exterior. E entre os estagiários brasileiros, eu tive alguns que se deram muito bem também. Posso até citar um caso aqui de Joinville, né? Que foi estagiário meu por um ano, aprendeu a fazer projetos, aprendeu a mexer com os números, a projetar, a fazer orçamentos. E recém-formado da USC, Universidade Federal de Santa Catarina. Então lá na USC eu tinha um amigo, o reitor Erich Stemmer. Erich Stemmer, ele era de Blumenau. A gente tinha uma certa amizade. E o reitor, um dia desses, ele disse: Gert, eu tenho 2 estagiários aqui que estão querendo se relacionar com tua empresa para você passar informações para eles. Talvez serviço como estagiários teus. Foi o que aconteceu. Um deles era o Stringari, filho do Silvério Stringari, professor, né? E o outro era o Marco Antônio Tebaldi, gaúcho lá de Erechim, recém-formado, casado, que aprendeu a elaborar projetos sanitários, principalmente para fecularias. Na época a gente não tinha aquela informação técnica que tem hoje, mas foi assim bastante interessante. Eles se deram bem, conseguiram fazer bons projetos e os projetos acabaram sendo aprovados pelo órgão ambiental. Mas eu vou deixar vocês agora com o filme para que vocês possam olhar e sentir o que era, o que é ainda a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E assim eu encerro este programa de hoje com um abraço para vocês